Nova Manhã. Entrevista do dia. Entrevista do dia é sobre os 200 anos da nossa independência, que se comemora agora em 2022. Para falar sobre o assunto, estamos em contato com o historiador José Antônio Lages. Muito bom dia, professor. Bom dia, professor Lages. Bom dia, Chico. Bom dia, Cris. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Nova Manhã Ribeirão. Professor, já de início, então, por que esse silêncio aí no ano em que se comemora 200 anos? Ou está muito cedo ainda? Está faltando aí alguns meses para essa efeméride? Chico, realmente, você está notando uma questão aí que eu já tinha notado também, né? Nós já estamos entrando em abril e praticamente nada se ouve falar de que esse ano estamos comemorando o bicentenário da independência, né? É realmente uma coisa até assustadora, mas significativa, pode ter lá suas razões intrínsecas aí, né? Eu me lembro, Chico, que no Sesc Centenário, né? Sim. Quando se comemorou aí os 150 anos da independência, em 72, nesse momento, já estávamos aí, né, com uma série de discussões, de debates, a mídia tratando muito do assunto, encontros acadêmicos, né? E esse ano, essa pasmaceira que a gente está percebendo aí, é realmente preocupante, né? Eu era muito criança, mas eu lembro de uma moeda que foi lançada, né, e que a meninada, a gurizada, como se fala lá no Sul, todo mundo corria atrás dessa moedinha do Sesc Centenário da Independência, né? E agora a gente está chegando aí às portas dos 200 anos. Cheguei até a fazer confusão, ainda bem que a Cris me corrigiu, né? Aqui, né? Do dia 21 de abril é Tiradentes, 7 de setembro é que é a nossa independência. Aqui o senhor atribui esse silêncio a essa falta de mobilização, professor Lages? Olha, a gente está vivendo um momento muito complicado, né, da nossa história, principalmente da nossa história política, né? Então a gente está saindo aí de uma pandemia, não saímos ainda completamente dela, quer dizer, o foco está muito voltado para a questão da saúde. De repente, aí nas relações internacionais, você tem uma guerra que está afetando diretamente aí as condições de vida do mundo inteiro e também aqui de nós brasileiros, né? E você tem uma conjuntura política, o Chico e Cris, que radicaliza muito as discussões e polariza muito a sociedade, né? Então, a gente fica assim imaginando, quem vai dar o primeiro passo, né, para dar a sua versão aí da independência e retomar aí essa discussão aí dos 200 anos, né, da separação do Brasil de Portugal, da metrópole, né? Então, acredito que, né, com o avançar do tempo aí, até chegando mais próximo aí do 7 de setembro, essa discussão vai aflorar, essa discussão vai realmente acontecer, mas está demorando muito, né? E isso tem as suas razões, como a gente está levantando, ou tentando levantar aqui, né? Pensando aqui, professor, o que poderia marcar, né, uma data como essa? É um monumento, é uma grande mobilização nas escolas, né? E também fico pensando a respeito do governo federal, né, que elogia tanto o regime militar, né? Será que a gente não poderia ter uma confusão? Qual é a visão do atual governo com relação à independência? Dá para fazer esse tipo de análise, professor? Eu falei ainda há pouco no Sesc Centenário, mas voltando a 100 anos atrás, quando se comemorou o centenário, mesmo em Ribeirão Preto, nós tivemos assim comemorações retumbantes, né? De abertura de avenidas, né? Levantaram-se monumentos pela independência, enfim, você tem aí uma história pregressa dessa época muito interessante, né? Comemorando 100 anos da independência em Ribeirão Preto, né? A própria Avenida Independência, né? Ela foi exatamente inaugurada nesse período aí das comemorações dos 100 anos, né? Aquele obelisco Agora, que a gente tem ali na Independência, federal, aquele obelisco, professor, não é uma homenagem ao centenário da Independência ali na Avenida? A Avenida Independência, ela é aberta e inaugurada em Ribeirão Preto exatamente para se comemorar o centenário da independência, 1922. Então isso pode servir de exemplo para nós hoje, né? Isso pode, de certa forma,
induzir, né, que a própria prefeitura, através principalmente da Secretaria da Cultura, da Secretaria da Educação, possam estar puxando uma discussão, possam estar puxando, com os estudantes, inclusive, uma análise, né, uma forma de o que aconteceu nesse país durante 200 anos. Mas você tinha perguntado antes a respeito do governo federal. Sim. Né? Com certeza, para quem conhece os passos dados até agora pelo governo federal, nesse atual governo aí do Jair Bolsonaro, né, você imagina, né, que uma discussão puxando para aquele nacionalismo bem xenófobo, né, defesa da Amazônia, que vão tomar nossa Amazônia, que estão destruindo isso, estão destruindo aquilo, para poder agradar um eleitorado específico aqui no Brasil, tendo em vista as eleições. Então, acho que o que está acontecendo até agora, essa demora para se levantar aí a discussão aí do bicentenário, exatamente isso, armando um método, ou armando, de certa forma, uma estratégia para que essa discussão seja favorável eleitoralmente, né? Ou a esse ou aquele, mas da parte do governo federal, a favor aí do atual governo. Tá certo, professor. A gente fica aqui nesse suspense, nessa expectativa para o que vem aí, então, né? Professor José Antônio Lage, obrigado pela entrevista, pela conversa e pela reflexão sobre os nossos 200 anos de independência que deverão ser comemorados em setembro desse ano. Obrigado, professor. Uma ótima semana. Obrigada, professor. Obrigado, Chico. Obrigado, Cris. Sempre à disposição de vocês. Uma ótima semana para vocês também. Beijão.